Muito boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs. Muito boa noite a todas as pessoas que irão acompanhar esta live. Deus os abençoe. Cumprimento também todos aqueles que irão acompanhar este vídeo depois na plataforma do Facebook e do YouTube. Você que ama a Deus, você que está em busca de salvação. Então, este vídeo é para você. Você analisa o que for dito aqui, e você mesmo deve ser o seu juiz para julgar as coisas que você vai ouvir, examinar o que você vai ouvir para tirar as suas próprias conclusões. Eu sou Deltama Costa, pela graça de Deus, sou discípulo do profeta Cacô Filipe no Brasil, e é com muita alegria que eu prego esta mensagem gloriosa que veio para a salvação dos filhos de Deus. Não sou um pregador de história, não sou um pregador daquilo que Deus fez no passado, não sou um pregador daquilo que Deus fará no futuro, mas sou um pregador daquilo que Deus diz, daquilo que Deus faz no presente, por meio de um profeta. Aqui está o ponto. Deus está vivo e Deus fala. E Deus fala à humanidade, Deus fala aos vivos, Deus fala aos homens, por meio de um profeta. E esse profeta tem que estar vivo para falar a homens vivos. Deus não pode ressuscitar um cadáver. Eu sei, Deus tem poder para tudo, mas esse não é o método que Deus usa. Para Deus falar aos vivos, Deus irá sempre levantar um homem em uma geração, um homem vivo, e colocará sobre este homem a sua palavra. Este homem terá um chamado de Deus, não um chamado em alguma escola pastoral, não um chamado por meio de alguma igreja, alguma organização, alguma convenção, concílio de igreja. Este homem terá um chamado de Deus, como Moisés no Monte Horebe, como Josué à beira do muro de Jericó, assim como Isaías, assim como Jeremias, assim como Paulo a caminho de Damasco. Sim, Deus ele mesmo irá escolher o seu profeta. Não por meio de um grupo de cardeais que irão votar para escolher o seu profeta, como fazem os católicos, não por meio de alguns apóstolos que irão votar para escolher o seu profeta, como fazem os mormons. Não é isto, mas Deus, ele escolhe o seu profeta, a qual ele usará, e este Deus vai enviar esse profeta. Sim, Deus chama e Deus envia. Deus dá a esse profeta uma revelação. É por isso que Paulo poderia dizer, no seu tempo, eu não venho a vós com conhecimento humano, eu não venho a vós com sabedoria humana, eu não venho a vós com teologia, mas eu venho a vós com a revelação de Jesus Cristo. As coisas que eu vos ensino, as coisas que eu vos escrevo, as coisas que eu prego, não aprendi junto com Anás e Caifás, não aprendi com Gamaliel, mas é uma revelação de Jesus Cristo. Para aqueles que dizem que Paulo pregou o evangelho de Jesus, ele não leu bem a sua Bíblia, porque Paulo pregou uma revelação. Revelação é aquilo que os homens ainda não sabem. Revelação é aquilo que os homens ainda não conhecem. Um cientista não vem para repetir as informações e a obra de um cientista que já veio, mas um cientista vem trazer uma nova descoberta, sim, uma coisa nova que a humanidade não sabe, uma coisa nova que vai fazer com que a humanidade, a tecnologia e tudo que está ao alcance dos homens possa progredir. Então, Deus trabalha por meio do seu profeta. E é por isso que nós estamos aqui. Desta vez, estou com o meu convidado, o irmão Irineu Machado, do sul do país, e nós vamos aproveitar este tempo para conhecer melhor o irmão Irineu e saber a sua caminhada, né, e o que fez ele acreditar no profeta Cacô Filipe. Irmão Irineu, muito boa noite, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Deus abençoe o irmão, abençoe toda a sua casa e todos os filhos de Deus que já acreditam e ainda irão acreditar no sul do país. Eu acredito que muitos outros filhos de Deus irão se manifestar no sul do país, porque os filhos de Deus estão espalhados por toda a terra. Eu queria passar a palavra para o irmão dar suas considerações iniciais, né, se apresentar. Irmão Irineu, o irmão está com a palavra. Amém. Deus abençoe a todos que nos ouvem. Eu sou Irineu Machado, da cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Sou aqui do sul do país, né? E meu nome é Irineu Machado. Sou seguidor, aceitei
e decidi ser um seguidor dos passos de um profeta vivo, e recebi a mensagem do irmão Felipe, profeta Caco Felipe, e já estou me apresentando para os irmãos, aí os irmãos do Clamor da Meia-Noite, e todos os que nos ouvem, né, por essa live. Então, eu sou Irineu Machado, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, irmão Irineu. Irmão Irineu, já sabemos, então, que o irmão acredita no profeta Caco Felipe, é um seguidor do profeta Caco Felipe. Isso é muito importante, irmão Irineu. Eu já recebi algumas pessoas aqui para debates e assim por diante. Já conversei nesses quase 6 anos que prega a mensagem do profeta Caco Felipe, e as pessoas, tanto os evangélicos, protestantes e até uma parte dos branamistas, aqueles que ainda pregam a mensagem lembrando, mesmo em sua pureza, eles são quase unânimes em dizer que são seguidores de Jesus. Por toda parte onde você vai conversar com as pessoas, quando toca-se neste ponto, você segue quem? Eles vão dizer, eu sigo Jesus. E eles nem mesmo sabem quem é Jesus. Se você perguntar, irmão Irineu, para alguém que diz que segue Jesus, quem é Jesus? Ele vai dizer, Jesus é o Filho de Deus. Ou, Jesus é uma segunda pessoa na Santíssima Trindade. É o que ele aprendeu, é o que ele acredita. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele nem sabe quem é Jesus. Por outro lado, ele segue um Jesus histórico, que está na sua Bíblia, a história de Jesus, e um Jesus imaginário, que ele não vê. Ou vai me dizer que agora eles passaram a ver Jesus. Já quando Jesus estava sobre a terra, um dos seus discípulos, João, quando foi escrever, diz, Deus nunca foi visto por homem algum, porque Deus é espírito. E para você o adorar, você tem que o adorar em espírito e em verdade. Então, veja, Deus é espírito, ele não pode ser visto por um homem. Agora, quando Deus vai se manifestar aos homens, ele vem em um corpo humano. Deus é o quê? Espírito. E esse espírito entra em um homem. Sim, ele está em um profeta. É aí que ele se faz conhecido. É por isso que Jesus poderia dizer, eu vos fiz conhecer o Pai. Sim, quem vê a mim vê o Pai. Claro, Jesus era a plenitude de Deus, a plenitude da divindade de acordo com Colossenses. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que as pessoas falam coisas que elas nem sabem o que significa. E enquanto que lá em João, penso que João 6, 41, parece, João 6, 40, é dito que aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. João 6, 40, aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Se, para os evangélicos, protestantes, os branamistas, o Filho é Jesus, bem, você crê no Filho, você crê que o Filho é Jesus. Mas, e quanto a ver o Filho, você já viu? Qual dentre os evangélicos de hoje, Mourineu, viu o Filho Jesus, já que o Filho é Jesus? Eles nunca viram Jesus, e todos eles morrerão nas suas igrejas. Quando eu digo todos eles, não estou me referindo ao Filho de Deus. O Filho de Deus não é contado aí. Quando eu digo todos eles, me refiro aos religiosos, como no tempo de Jesus, os fariseus, os saduceus, helenistas, herodianos, e todos eles foram ao inferno. Mas quando Jesus dizia, todos vocês irão ao inferno, não aplicava-se aos filhos de Deus, que estavam entre eles, queriam sair para seguir o profeta, que era Jesus. Então você vê, qual dos protestantes já viu Jesus? Eles creem que Jesus é o Filho. Fez uma parte de João 6,40. Mas você já viu o Filho? Se o Filho é só Jesus, eles não sabem, Mourineu, que o Filho de Deus, em cada geração, é um profeta. Noé era o Filho de Deus. E João 6,40 estava lá. Aquele que crer no Filho e aquele que vê o Filho, que era Noé, tinha a vida eterna. Aqueles que crer em Moisés e ver o Moisés, no seu tempo, tinha vida eterna. O mesmo para Jesus, o mesmo para Paulo. Paulo diz, agradou a Deus revelar o Filho em mim. Sim, cada profeta mensageiro é o Filho de Deus. Mas o que o irmão disse é muito importante. O irmão disse, sou seguidor do profeta Caco Felipe. Se temos que seguir alguém, vamos seguir quem? Um profeta que não está aqui? Por mais que Jesus esteja vivo. Eu sei que Jesus está vivo, porque Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo é Deus, ele está vivo. Mas eu não posso seguir Noé, ou melhor, eu não posso seguir Enoque pelo fato dele estar vivo. Eu não posso seguir Elias pelo fato dele estar vivo. Eu não posso seguir Moisés pelo fato de Moisés estar vivo. Mas se eu tenho que seguir alguém, tem que ser alguém do meu tempo, um homem vivo
sobre a terra. Por isso que Paulo poderia dizer, na sua carta penso que Filipenses, né? Filipenses, e também na sua carta de 1 Coríntios 11, versículo 1, dizendo para os filhos de Deus o seu tempo, acreditar e ser imitador dele, né? Ou seja, ser o imitador de Paulo é o mesmo que dizer, seja um seguidor de Paulo. Aquilo que Paulo diz, aquilo que Paulo prega, aquilo que Paulo faz, você deve fazer igualmente, porque Paulo é o profeta. Mas, Imorineu, eu queria perguntar para o irmão, mas antes do irmão chegar aqui, na mensagem do profeta Cacau Felipe, certamente o irmão tem uma história antes disso, né? E tratando sobre a fé, tratando-se da palavra de Deus, tratando-se de salvação, eu penso que há muito tempo, antes de conhecer a mensagem do profeta Cacau Felipe, o irmão já pensava em salvação, já buscava a salvação, já procurava pela salvação e fazia tudo o que o irmão acreditava para ser salvo. Eu gostaria de saber do irmão se o irmão pertenceu a outras igrejas antes de conhecer a mensagem do profeta Cacau Felipe. Se sim, o irmão poderia nos dizer quais essas igrejas e qual tempo o irmão ficou lá? Eu, para relatar aqui para os irmãos um pouco sobre minha história, né? Eu, na verdade, não pertencia a muitas igrejas, no caso, como vemos que o mundo está cheio de igrejas, né, de religiões, mas no meu passado eu não pertencia a muitas igrejas, eu pertenci só a uma igreja pentecostal, o nome da igreja era a Assembleia dos Apóstolos de Cristo, né, que era uma igreja unicista, que batizava em nome de Jesus e assim por diante, né, não cria na Trindade, na verdade, mas cria na unicidade, que eles chamam, né, unicista. E então eu segui em torno de uns 2 anos aí, né, por volta de 1996 até 1997, aí eu fiquei nessa igreja aí, pentecostal, Assembleia dos Apóstolos de Cristo. E por volta desses anos aí, 96, 97, eu estava aí dentro dessa religião, né, dessa igreja chamada Assembleia dos Apóstolos de Cristo. E o pastor de lá, inclusive, apóstolo Deltamar, é, é, é incrível falar isso, mas eu tenho que falar, vou falar aqui publicamente, era esse o irmão Júlio que está aceitando agora o clamor da meia-noite e quer descer as águas para a restituição. Ele creu no profeta Cacau Felipe também, e ele vai também descer as águas, né? Ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição. E o pastor lá nesse tempo era esse irmão Júlio, né? Que com certeza vai assistir também essa live, como muitos estão assistindo. E então eu fiquei esses 2 anos lá, né? Na Assembleia dos Apóstolos de Cristo. E então esse irmão Júlio começou a ter ligação com a mensagem de William Branham, o mensageiro da tarde, que foi o William Marion Branham, o profeta que Deus levantou na América do Norte para fazer a obra no tempo do entardecer. Trouxe a mensagem do tempo do entardecer. Então, esse irmão Júlio começou a ter conhecimento, só um pouquinho ajeitar aqui, ter conhecimento da mensagem de William Branham. E como ele sendo pastor, ele começou a fazer, tipo assim, evangelizar, né? Fazer um evangelismo com a mensagem de William Branham dentro da igreja. E começou a distribuir, né, as mensagens, literatura do profeta William Marion Branham, e nós começamos a ler ali e estudar a mensagem, e nós começamos a compreender que Deus trabalha por meio de um profeta, né? Então nós começamos a crer na mensagem do profeta William Marion Branham. Então esse irmão Júlio, o pastor Júlio, foi o que nos evangelizou para a mensagem do profeta William Marion Branham. E todos nós, muitos ali naquela época, aceitaram a mensagem, né, do mensageiro do entardecer,
William Marion Branham. Então, a minha história aí, eu fiquei em torno de 2 anos na Assembleia dos Apóstolos de Cristo. Ali conheci o irmão Júlio, conheci muitos irmãos, outros rejeitaram, outros aceitaram, mas um grupo bem grande de irmãos aceitaram naquela época ali a mensagem do profeta William Marion Branham. E todos nós descemos as águas, fomos batizados na mensagem do William Marion Branham, né? Então, de 96, 97, eu fiquei lá, na Assembleia dos Apóstolos de Cristo. Depois que eu entrei no conhecimento da mensagem de William Branham, eu fiquei até 2019, né? Fiquei no branhamismo, né? Na verdade. Ok, nós estamos entendendo. Então, o irmão começou na igreja pentecostal, né? Ficou lá 2 anos, uma igreja que já não acreditava na Santíssima Trindade, já pregava a unicidade de Jesus Cristo. E eu penso, irmão Irineu, eu não sei, mas eu penso que todas essas igrejas unicistas, parte do que eles pregam já é parte da mensagem lembrando, porque eu sei que muitos pregadores, até mesmo as igrejas evangélicas, eles leem as mensagens de William Branham escondido, eles leem os selos, as eras escondidas, eles leem as grandes revelações, as grandes mensagens de William Branham escondidas, e depois eles pregam isso nas suas igrejas como se fosse revelação deles, inspiração deles para o povo. Eles não revelam de onde é que vêm as coisas que eles falam, eles nem falam o nome de William Branham. Tem muitos teólogos, muitos pastores que fazem isso, eu já soube de alguns que fazem isso. Então, qual foi o ano que o irmão conheceu a mensagem do profeta William Branham? Foi em 97, 98? 97, ali para 98, ali, nessa época. Mas foi em E o irmão... 97, na verdade, porque em 98 eu já, na verdade, já estava no branhamismo, na verdade, já estava prestes a, a me casar, na verdade, né, ali, no branhamismo, né. Certo, Ali, então o seu ex-pastor, que era o pastor da igreja unicista, que mais tarde conheceu a mensagem de William Branham, também agora acreditou na mensagem do profeta Caco Felipe. Não é isso que o irmão disse? isso. Agora, na verdade, ele já recebeu a mensagem. Até, inclusive, ele está esperando o seu batismo, né? Na restituição, ele quer, ele e a esposa dele, descer as águas também, né? Certo. Ele creu na E, mensagem do profeta Jacob Felipe. sim, e Moirineu, e essa igreja que pregava a mensagem do irmão Branham, a qual o seu ex-pastor, que hoje é o irmão Júlio, levou vocês, era de qual grupo? Pertencia? Porque nós sabemos que a mensagem de um profeta, ela é o corpo espiritual, aonde os filhos de Deus, as águias vêm comer. De acordo lá, Mateus capítulo 24, versículo 27, aonde estiver o corpo morto, ali se juntarão as águias. Os espirituais, aqueles que têm noção de profeta, já por meio da revelação dada por Deus ao profeta lembrando, sabemos que o corpo morto trata-se de um corpo fresco e é espiritual, que é a mensagem de um profeta. Então, mas logo que o profeta morre, a sua mensagem, que é o corpo fresco, a qual as águias, os filhos de Deus, estavam a comer, aquilo apodrece. Por quê? Todo corpo morto, ele fica fresco por um tempo. Uma águia caça e aquela caça fica fresca por um tempo. Não vai ficar por muito tempo. Um leão caça, aquilo vai ficar fresco por um tempo. Isso é natural, é as leis que Deus colocou, né? E quando um profeta morre, o seu corpo físico tende, com o tempo, a inchar, até explodir. Explode em pedaços. É um processo natural da decomposição, putrificação. E o seu corpo espiritual, que é a sua mensagem, também tende a inchar. Logo após a morte do profeta, este corpo, que é a sua mensagem, explode. Explode em quê? Em centenas e até milhares de pedaços. E esses pedaços vai ter alguns nomes. Por exemplo, quando o Lutero estava vivo, Lutero vivo, a sua mensagem viva, mas logo que o Lutero morreu, o seu corpo físico explodiu lá no túmulo. E a sua mensagem, que eram as suas 95 teses e tudo que ele ensinou, com o tempo também explodiu. E aí você vê
muitas igrejas luteranas, né, com as teses de Lutero, falando sobre Lutero e assim por diante. O mesmo para John Wesley. Existem muitos tipos de igrejas wesleyanas, igrejas metodistas. O mesmo para Calvino. Existem muitos tipos de igrejas calvinistas e assim por diante, né? E o mesmo aconteceu também para o corpo e a mensagem de William Branham. E aí nós vemos alguns nomes hoje, por exemplo, o grupo do Joaquim Gonçalves, que é a Tabernáculo da Fé, grupo do César Augusto, que é o Tabernáculo, grupo do Osmar Rodrigues, que é o Tabernáculo Branco, grupo do Vanderlei Pereira de Lemos, aí no Sul, penso que em Curitiba, grupo do Raimundo Maia, também em Curitiba, grupo do Manuel Pontes, que agora é liderado pelo José dos Santos, também em Curitiba, aí no sul do país, grupo do Evaldo Frank, da Alemanha, grupo do José Brana, nos Estados Unidos, grupo do José Coleman, lá em Nova York. Então, há dezenas, centenas, para não dizer milhares de grupos diferentes, com nomes diferentes, CNPJs diferentes, comportamentos diferentes, doutrinas diferentes. Agora, a pergunta que eu quero fazer para o irmão, dado que isso acontece, e o profeta William Branham, a qual o irmão acreditou na sua mensagem em 97, né, de 97 para 98, mas o William Branham já estava morto desde 24 de dezembro de 1965, então já era um corpo apodrecido, a sua mensagem já estava apodrecida. Querendo ou não, por mais que o irmão viu que aquilo era a coisa mais alta que existia na Terra, a luz maior que havia na Terra, porque era mesmo, e era o que tinha mais de elevado na Terra, porque o profeta Cacau Filipe só começou a pregar em 8 de julho de 2002, e a mensagem do profeta Cacau Filipe chega no Brasil só penso que no final de 2012 para 2013, né? Então, era a coisa mais alta que se tinha na Terra, era a luz maior. Então, olhar para a mensagem de William Branham e olhar para o mundo religioso era cinza, era poeira, era nada diante da mensagem de William Branham. Mas eu queria perguntar assim, de quais desses grupos o irmão foi com o seu ex-pastor, o irmão Júlio? Na verdade, nós escutava pelo rádio, o tempo do o pastor que já partiu, né, que é o pastor Manuel Pontes, nós escutava pelo rádio, né, e o pastor Manuel Pontes, que já partiu, já faleceu, né, ele cria na ressurreição isolada, né, no retorno do profeta William Branham, né, como na live anterior, acho que o apóstolo teve aí com o irmão Eliezer, não me falha a memória, tiveram em uma live, eu assisti, é a mesma linha, finado pastor Manuel Pontes, né, o falecido, né, ele cria também na ressurreição, no retorno de William Branham, para cumprir a visão da tenda, para revelar os 7 trovões, não foram revelados, pregar o último selo, né, que é o 7º, e assim por diante. Tudo essas manobras aí, né, que é encontrada dentro, que hoje nós sabemos o que é, né, recebemos a luz e portanto, temos recebido, né, o mensageiro de Deus, mas naquela época era essa linha aí, essa aplicação que dominava, né, no tempo do falecido pastor Manuel Pontes, nós ouvia pelo rádio, né, então nós estava prestes a tomar uma decisão, porque tinha um pastor em Passo Fundo, da mensagem do William Branham, né, pastor em Passo Fundo, e tinha esse falecido pastor Manuel Pontes, e nós estava ali entre a parede, sabe, para decidir qual pastor que nós ia tomar a decisão de seguir, né, no ministério, né. E então nós ligamos para esse de Passo Fundo, esse ministério de Passo Fundo foi o que foi lá atender, né, os irmãos que tinham decidido de receber a mensagem de William Branham. Então o pastor de Passo Fundo foi o que assumiu o trabalho, na verdade, né? Aqueles irmãos que tinham decidido de seguir na mensagem de William Branham. Foi o pastor de Passo Fundo. Aí, em 2013, se não me falha a memória, partiu, né? Faleceu o pastor Manuel Pontes, né? Partiu em 2013. Então, essa é a história. Daí, o pastor de Passo Fundo pertencia ao companheirismo do pastor Febrônio Rodrigues Neto, de Chapecó. Esse é o pastor Febrônio, né?
de Santa Catarina, né, Chapecó. Mas, ao passar do tempo, houve outra divisão aí, né? Houve outra divisão aí, em torno de 2012, por aí, 2011, houve uma divisão entre os branamistas aí. Por causa desse ensinamento sobre a descida do anjo forte, né? A revelação dos selos ali, né? Uns pregam que o sétimo selo foi revelado, outros pregam que o sétimo selo não foi revelado, e assim por diante houve uma divisão aí. Uns creem que o anjo forte desceu, e outros creem que o anjo forte não desceu, né? E é isso que acontece quando não tem um profeta vivo na Terra, né? Então, é isso que acontece, aquilo que o apóstolo falou. O corpo, ele quando ele morre, ele entra no estado, né, no processo de pudrificação, né? Então ele incha até que ele explode e ele vira em né, vários pedaços, como nós sabemos que é o que tem se tornado, na verdade. Se algum irmão que nos ouve do branamismo, né, eu estou falando isso para vocês, é o que tem acontecido no meio dos branamistas. Os líderes branamistas têm se dividido, eles têm formado blocos, formados vários e vários, e cada um tem o seu reino, cada um tem o seu reinado. Então, foi isso que aconteceu no caso. Houve a divisão entre o reinado de Chapecó, né, com os outros reinados. Então, é aquela briga, né, de divisão e de ismos e assim por diante. Então, eu fiquei aí, de 97, eu fiquei até 2019, né? Eu fiquei aí no meio do branamismo, né? No meio do branamismo. Ok. Eu entendi. Então, o irmão já tomou o seu batismo para a restituição na mensagem do profeta Caco Filipe, não é isso? Sim, apóstolo. Eu desci Sim, as e aqui águas. está. Sim, irmão. Pode concluir. Sim, sim. Eu desci as águas, o apóstolo André Lima veio de Goiânia, né? Estava fazendo alguns roteiros, e ele desceu até Passo Fundo e batizou, né? Eu e meu rapaz, para a restituição. Estou muito E, feliz, apóstolo. e aqui está um ponto onde muitos daqueles que ainda seguem a mensagem do profeta William Branham não entendem. Mas eles não sabem que há um novo batismo. Por quê? Porque há um novo profeta. Quando há um novo profeta, há uma nova ordem no mundo. Sim, um novo profeta, um novo batismo, uma nova ordem. Sim, uma nova revelação, uma nova mensagem. E todo profeta traz o seu batismo, né? E todos os filhos de Deus desta geração, porque o William Branham não é desta geração. Uma geração tem 40 anos. O William Branham morreu em 24 de dezembro de 1965. E o William Branham disse, irmão Irineu, e eu penso que eu já li isso aqui algumas vezes, ele disse em uma mensagem, né, que ele não ia colocar obstáculo a uma outra geração. Ele não tinha nada a julgar uma outra geração, nenhuma geração que foi antes dele e nem uma geração que seria depois dele. Uma geração depois dele somos nós. Se uma geração são 40 anos, ou seja, se ele morreu em 24 de dezembro de 1965, já tem 56 anos desde a morte do profeta William Branham. Então, já nós não somos mais da sua geração. Esta expressão do profeta William Branham, para aqueles que quiserem examinar, está na mensagem Cura Divina, no parágrafo 233, pregado em 19 de dezembro de 1954, lá em Jeffersonville, né? Ele disse, não vou colocar obstáculo a uma outra geração, não tenho nada a julgar, não vou ter de suportar o julgamento com ela, mas deverei suportar o julgamento com homens e as mulheres com quem eu vivi. Qual desses pregadores, pastores, líderes que pregam a mensagem do irmão Branham no Brasil conheceu o William Branham ou viveu nos dias de William Branham? Porque viver nos dias não é viver no mesmo tempo, mas é conhecer aquele profeta, saber daquele profeta, mesmo que você não o viu pessoalmente, mas você tomou conhecimento que há um profeta nos Estados Unidos, e você recebeu essa mensagem, você tomou o batismo, e agora você está vivendo nos dias desse profeta. Mas
Eu penso que um dos mais velhos que conheceu a mensagem no Brasil foi o Joaquim Gonçalves, no final da década de 70, né? Da década de 60 para 70, Joaquim Gonçalves. Mas quando o Joaquim Gonçalves foi nos Estados Unidos, em Jeffersonville, para saber melhor sobre William Branham e a sua mensagem, o mais próximo que ele conseguiu chegar de William Branham, Joaquim Gonçalves, foi no túmulo. Além do Joaquim Gonçalves, qual o outro brasileiro que pregou ou que prega hoje no Brasil conheceu o profeta William Branham? Nenhum deles, né? Mesmo Manuel Ponte, José dos Santos, Vanderlei Pereira de Lemos, o Raimundo Maia, César Augusto, Osmar Rodrigues, nenhum desses homens que são, o Febrônio, que o irmão citou aqui, nenhum desses homens que são os mais velhos, mais antigos, alguns têm mais de 40 anos aí na mensagem de William Branham, não conheceu William Branham. Neste caso, eles foram estabelecidos por quem? Eles são sacerdotes consagrados pela mão de quem? Porque quando eles conhecem a mensagem, o profeta está morto. E um profeta morto pode consagrar? Um profeta morto pode estabelecer alguém? Ele sabe que não pode, mas como o irmão diz, os seus grandes impérios que eles construíram com a mensagem do irmão Branham, os seus grandes impérios que eles construíram com a carne, com a lã, com o couro, com os ossos, com o sangue do rebanho, eles construíram seus impérios, eles não conseguem abrir mão disso.